só as coisas que ficaram no passado, mas a nós mesmos aqui nesse tempo presente. Quando Jesus falava, o coração do homem desmaiaria por causa do terror, nós vemos hoje, às vezes nós ligamos no nosso jornal, nós vemos famílias e mais famílias cruzando o deserto, tentando atravessar nações para fugir do terrorismo, da guerra. Era isso que Jesus estava se referindo, que havia de anteceder o dia da nossa redenção. Se isso está acontecendo nas nações por onde Jesus falou que vai acontecer, então que hora que nós estamos vivendo? O mundo costuma erguer assim uma torre não profetizada, mas colocada erradamente, e ali eles firmam as suas coisas, firmam as suas fés, que eles acham que crê no Evangelho. Então, porque Evangelho, como se diz hoje, os evangélicos não creem. O Evangelho, os evangélicos não creem. O Evangelho, o povo da mensagem, não crê. Então, quer dizer, nós temos um monte de crente em uma determinada coisa, num determinado dito, um determinado... me perguntou hoje, ontem, e Apocalipse 10, 7, o que o irmão me disse? Eu falei assim, Apocalipse 10, 7 não fala assim do mensageiro. Eu falei desse jeito só para ver o que a pessoa me respondia. Eu falei assim, Apocalipse 10, 7 não fala assim do mensageiro, fala que nos dias dele vai acontecer um grande evento. Não é o que aconteceu com ele. Mas não se trata do mensageiro, se trata do tempo dele. Que Paulo falou assim, eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora, se Jesus tomou a cruz para resgatar os reis das nações, não tem nada a ver com o mensageiro. Então, a nossa atenção não é para o mensageiro, mas é o dia que nós vamos tomar posse daquilo que foi prometido ao pai Abraão. Como foi lido aqui, que Deus deu ao mundo a promessa, como promessa ao pai Abraão. Então, nossa visão, nossa fé, a nossa expectativa, não tem que estar no mensageiro, tem que estar no dia que nós vamos receber isso que foi prometido. É prometido o salário por irmão, o irmão vai ficar de olho no gerente. A nossa atenção está em receber. O natural explica o espiritual. E Apocalipse 10, 7 não se trata do mensageiro. Diz assim, eis aqui, mas nos dias da voz do sétimo anjo, eu quero ler a escritura, eu vou ler de Apocalipse capítulo 10, vamos chegar a essa escritura, porque as pessoas, Satanás tem desviado o sentido das escrituras, e as pessoas têm feito doutrina, que o mundo inteiro é difícil largar aquilo. E ele é perigo. Apocalipse 10, vou ler do 1 ao 7, diz assim, eu vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como clama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrever. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, os 7 trovões falaram e não escreveram. E o anjo que está sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que há nele, e a terra e o que há, e o mar e o que nela há, e que não haverá mais demora. Mas nos dias a voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Como anunciou os profetas seus servos.
O assunto aqui de João era os 7 trovões. Os 7 trovões falaram e João ia escrever. E ouviu uma voz, essa mesma voz proibiu João, instruiu João, quando João estava chorando, né, lá em cima. E chegou e abriu um dos anciões e disse: não chore, João, esse aqui lembrando que venceu. Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, essa mesma voz, quando João não escreva o que falaram os 7 trovões. Observa que agora a pessoa, aí Satanás entra em cena e coloca todo mundo, desvia a atenção das coisas. A nossa atenção tinha que estar no que falaram os 7 trovões, porque o interesse dos 7 trovões falar não tem a ver com o mensageiro, porque o interesse dos 7 trovões falar tinha a ver com o Calvário. O crente, por exemplo, e o Calvário tinha a ver com o que Deus prometeu ao pai Abraão. É isso que as pessoas não conseguem raciocinar, que Jesus tomou a cruz, não foi para apresentar ao mundo mensageiro, mas foi para resgatar da mão de Satanás aquilo que ele havia roubado, foi para resgatar a nossa divindade, foi para resgatar os tronos das nações, porque Deus havia prometido essas nações ao pai Abraão, para a sua descendência, e a sua descendência, e de ti farei rei, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então a nossa atenção tem que estar na promessa do que foi prometido, e tudo que virá acontecendo não pode desviar a nossa atenção. Está acontecendo isso aqui, está acontecendo aquilo ali nas nações ali, está acontecendo aquilo. Então o que está acontecendo? O terrorismo está atacando, então aquilo está dizendo que o Branda vai chegar. Está dizendo ali, está acontecendo aquilo, o novo nome de Deus é Branda. O irmão Branda vai ressuscitar. O que isso tem a ver com o que Deus prometeu ao pai Abraão? Então Satanás é especialista em desviar a atenção. Nossa atenção não tem que estar: o profeta vai ressuscitar, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo. A nossa atenção tem que estar no dia da redenção que nós vamos receber. A atenção do trabalhador, ele está no dia que vai receber o seu pagamento. Não é isso, pastor? Então a atenção tem que estar naquilo que foi prometido. Bom, foi prometido a nós, as nações, para que nós sejamos reis. E Jesus tomou a cruz para que nós fôssemos reis. Então nós vamos pôr a atenção que o novo nome de Deus é branco. Nós vamos pôr a nossa atenção, que ali tem uma igreja muito maravilhosa para nós assistir ela, para nós ir ali cantar, louvar. Nossa atenção não está nisso. Nossa atenção está na promessa que Deus fez. Se esse Brasil não vir para nós, o que Deus prometeu é mentira. E eu não quero, eu prefiro estar sentado aqui, estar numa congregação com 2 pessoas, 2 ou 3 pessoas, do que estar naquela multidão de gente falando abobrinha. Amém. Falando abobrinha, se esperando não sabe o quê. Jesus vai voltar e resgatar a sua noiva. Quando Jesus voltar, os eleitos verdadeiros já foi transformado 3 anos e meio antes. Quando Jesus voltar a buscar a tal noiva que eles dizem, os eleitos, os trovões já falaram. Veja o que diz a Escritura aqui. E o anjo que vista sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todos sempre, qual que os céus o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Se nós voltarmos a Daniel, nós vamos ver que era 3 anos e meio esse tempo, essa demora. Veja. Mas nos dias da volta do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus que não anúncio. O segredo de Deus, se nós voltar lá, Paulo fala que eis aqui nos 5 mistérios. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, nem Paulo colocou ele como aquele segredo de Deus. Ele colocou o corpo, a nossa transformação. Nós seremos transformados para quê? Então nós vamos ser transformados para sair daqui que nem um relógio, não é, pastor? Você vê que sempre Satanás está colocando o dedo no meio, colocando coisa muito mais importante no entender dos não entendidos,
para que eles creiam. Nós vamos ser transformados, nós vamos sair que não relâmpago. A nossa transformação, quando nós formos transformados, que sai da frente do inferno. A nossa transformação, quando nós receber a transformação, que eu espero a qualquer momento, eu fico ansioso. Que eu não suporto ver tanta bagunça no nosso país, tanta injustiça. A minha transformação é para pôr essa nação em ordem. Quando eu ligo a televisão eu vejo um monte de palhaço lá, eu até postei lá, um camarada esse, porque todos engravatados lá no plenário, em vez de estar governando, estão tentando um corrupto julgar outra corrupta. Nós estamos, esse é o caos que nós estamos assistindo na nossa nação e o que está se passando nas demais nações. Então a nossa ansiedade não é porque a Dilma vai ser expulsa, ela já devia ter saído lá há muito tempo, mas colocar quem? Eu não estou preocupado se a Dilma vai sair ou deixar de sair, porque se ela sai, quem está julgando ela é outro ladrão. Não é o Filho de Deus que está julgando. Quando o Filho de Deus estiver julgando, vai ser Apocalipse 12, Apocalipse 6, versículo 14 ao 17. Pode ver isso aí? Quando o Filho de Deus estiver julgando o governo brasileiro, vai ser esse cumprimento aí. 6, 14 ao 17. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. O temor bateu. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Observa que aí não é corrupto que vai julgar corrupto. Não é ladrão julgar ladrão. Por isso que parece até uma piada, né? O cara rouba e coloca no governo para ele ser preso. Parece uma piada uma coisa dessa. Então isso tem que chegar ao fim. Então o que Deus prometeu é o que nós temos ansiedade, não é para ser visto como o rei do Brasil, é para colocar a justiça nesse país brasileiro, é para fazer nascer do campo novamente, restaurar essa terra, trazer a fertilidade que o solo precisa, trazer de volta aquilo que foi roubado dessa nação. Irmão Odisseu, aqui no verso 16, que dizia: os monstros sobre nós, quando ele viu daquele que está sentado sobre o trono. O que eles vão ver aqui é cada um rei de sua nação. Da sua nação. Cada um vai ver o seu rei. E dos seus estados também. Cada um vai ver aquele que vai dominar ali. Então cada um vai se esconder. Porque ali eles estão ali prontinho para vir tomar poder. Ali, se quem tiver, vai ser expulsa do. Aí sim, aí não vai ter impeachment, não. Isso é no finalzinho, não vai chegar. No finalzinho. Isso é quando Jesus estiver voltando, que as igrejas falam: nós estamos esperando a volta de Jesus. Então, quando Jesus estiver voltando, é nesse tempo. Então aí os reis das nações vão fazer isso, vão ter medo do que vai acontecer. Então observe, a nossa atenção como cristão está nisso que está acontecendo. Isso que está acontecendo serve para nos dar um alerta daquilo que Jesus falou que sucederia antes do dia da nossa redenção. Nós não estamos preocupados se o profeta vai voltar, se o profeta vai fazer isso, se o mensageiro vai fazer aquilo. Ressuscitar, ele vai ter que ressuscitar, porque ele vai ter que tocar, a voz do trovão vai ter que ser suada, e isso está prometido por ele. Mas no que vai, Apocalipse 17 não tem nada a ver com ele. Apocalipse 17 diz: nos dias da volta do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quando ele tocar a sua trombeta, o que acontece? É aquilo que João ia escrever. É aquilo que João ia escrever. João ia escrever. Por exemplo, quem vai governar a Judéia vai ser isso. Quem vai governar, por exemplo, se ele for escrever do Brasil, quem vai governar o estado de São Paulo vai ser esse. Foi isso que falou os 7 trovões.
Foi isso que falou. Eles iam escrever aquilo. João ia escrever aquilo que os trombeteiros falaram. Porque esses trombeteiros, eles só vão falar a respeito dos gentios. Dos gentios. Porque ali é o Novo Testamento, só está só o gentil. O Testamento, os judeus não vão estar ali. Lembra desse grupo lá que o irmão está falando? Não tem nada a ver com o Evangelho. Ele escreveu lá para mim assim, falou assim, quando ele escreveu lá, falou assim, a Torá do Novo Testamento. Eu falei assim, mas a Torá se resume nos 5 primeiros livros só. Os Pentateuco. Nem o Salmo está na Torá. E eu comecei a falar isso, escrevi lá. Ele pegou aí, quis apagar, eu peguei, copiei e joguei na minha página. Porque eu sabia que ele ia apagar. O Novo Testamento não é a Torá. Para começar, os judeus não creem no Novo Testamento. E o Novo Testamento é do gentil. O Novo Testamento não é dos judeus. Por que vocês estão falando do Novo Testamento de Torá? Torá é coisa hebraica e os hebreus não estão no Novo Testamento. Você vê como as pessoas são facilmente enganadas? O Novo Testamento era para o povo do Oriente. Jesus falou isso. Eu estava falando sobre a rainha de Sabá, a marquesa. Então observa que a marquesa, Jesus fala dela em São Mateus capítulo 12, versículo 42. Então observa que Jesus, quando se refere, ele diz assim, virão do Oriente e do Ocidente. Esse era o Novo Testamento era para esse povo. Falou assim, das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, o gentil estava de fora. Deus não aceitava o sangue do gentil. Muito embora nosso sangue tenha o sangue de Deus, mas aqui nós era transgressor. Isso. A nossa consideração tinha caído do céu. E nós não tínhamos representação diante de Deus. Por isso que Jesus se pôs como parente redentor dos gentios. Agora, como parente redentor, nosso prepúcio, pastor, não valia diante de Deus, não. Se cortasse o prepúcio, é que nem as pessoas, e agora você é judeu. O que eles fazem? Agora eu sou judeu, estou aqui no Brasil, não é que circuncidar? Agora eu vou circuncidar. O camarada barbudo chega lá e corta e para circuncisar é o 8º dia. Você vê como é denominação? Quem circuncida fora do tempo é servo. Servo circuncida em todas as idades. Que era aquele que era comprado por dinheiro. Mas o eleito de Israel, que ia para circuncisar, era no 8º dia. Não foi isso que Deus decretou para eles? Jesus também. Exatamente, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Agora os camaradas foi. Para começar, aquilo não valia fora de Israel. A circuncisão não vale fora de Israel. Tem que ser feito lá dentro. Tem que ser feito dentro de Israel. Até a sinagoga que estão para fora, está tudo errado. Por isso que tem aquele chamado de Israel para a sua terra. As pessoas não conseguem. Eles fazem denominação de qualquer coisa. Eles não conseguem mentalizar que a herança de Israel não é nas nações. É dentro dos termos de Israel. Fora de Israel, Deus não reconhece os israelitas. A bênção está sobre ele. Mas como eleições têm que voltar para a terra deles. Eles são hipócritas fora da sua terra. Apóstata. Eles são apóstatas fora da sua terra. Então, fora da sua terra, eles são denominação. Um cristão sai. Você chega. Eu fico às vezes observando a conversa das pessoas dentro do trem. Aquele camarada lá que perguntou a igreja, alguns anos, ele conhece o mundo da palavra. Acho que nem o miserável do pastor que pregava para ele conhece a palavra. Ele é conhecedor e está nessa situação. O camarada entrou numa igreja e diz que já é conhecedor da palavra. Esse camarada é conhecedor da palavra. Não é conhecedor de coisa nenhuma. Eu cheguei para o irmão e falei assim,
O irmão Brando não conhecia as escrituras. Eu falei, para que o camarada ficou? Ele falou, irmão, mas o irmão Brando falou assim, o irmão Brando não conhecia as escrituras. Aí quando eu falei, o irmão bateu no pulo do banco, mas como você disse que o irmão Brando eu não conhecia? Se ele conhecesse, ele não fazia tipo de noiva, porque a promessa não foi para nós ser noiva, foi para nós fôssemos rei. E para que fazer uma prova, fazer um tipo em cima do que está escrito? Não era fácil ele ir lá em Apocalipse capítulo 1 e ver que Jesus tomou a cruz para nos fazer reis, no versículo 6? Não está escrito. Por que vai fazer um tipo em cima do que está, para anular o que está escrito? Tem lógica isso. Eu falei assim, tem lógica. Eu falei assim, na sua Bíblia e vê se não está escrito. O que nós seremos? Não é reis e sacerdote das nações? Em Apocalipse capítulo 2 está escrito, para que o irmão foi fazer tipo de noiva? Aí ele falou, é que Melquisedeque foi buscar uma noiva para Isaac. O que nós tem a ver com Isaac? Nós somos gentios. O irmão leu assim que Abraão, a descendência de Abraão estava na circuncisão como ele estava. Agora observa que a descendência de Abraão vindo de Sara, você vê que Isaac já nasceu circuncidado. Então você vê que Paulo não estava falando de Isaac, não. Paulo estava falando do gentil. Aí, irmão, dá para observar que os filhos de Quentura é bem antes que Isaac. Eu observo que os dois primeiros filhos de Quentura é 73 anos mais velho que Isaac. Quando Isaac nasceu, até o bisneto de Levi já tinha nascido. Por isso que Paulo fala que ele estava na incircuncisão, que eram os filhos de Quentura. O irmão deu isso aqui em Romanos 4. Que eles estavam, aquela descendência estava na incircuncisão, junto com Abraão. Agora, observe uma coisa, tudo que nós vamos falar das escrituras está escrito. Se nós desviar a nossa atenção, só porque nós vemos os engravatados falando aqui, a igreja de São Paulo, a igreja da você vê esse canto bonito, aquele coral bonito, transmite aquelas coisas bonitas. Então as pessoas vão pela beleza, eles não vão pelo que está escrito. Por isso que muita gente vai ficar ver navios, esperando a volta de Jesus arrebatar sua mãe, enquanto o gentil, quando os verdadeiros eleitos vai fazer o reino aqui na terra, preparar, ser transformado. A nossa transformação não é para nós subir aos céus. A nossa transformação é para vir para nós o que era nosso, tanto celestial quanto terrenal. Porque se vir o celestial da maneira que o pastor é, ele não consegue suportar aquilo. E eles estão tão cegos, irmão, que vai acontecer a transformação, a leitura do Testamento, e eles vão continuar pregando as igrejas. Exatamente, pregando essa coisa que eles estão pregando. Porque o Testamento não é para eles. Porque para começar o Novo Testamento, não é a página da Bíblia, não é de Mateus, Apocalipse. O Novo Testamento corre na sua veia, está no sangue. Quando eu falei do prepúcio, quando uma irmã me perguntou sobre a eleição das irmãs, eu disse, nenhuma irmã Deus elegeu, nenhuma irmã não. Quem elegeu as irmãs foi o varão. Foi o irmão que elegeu as irmãs, que está no irmão. Agora, quando ela recebe a palavra aqui no natural, aqui, elas creem. E se também não crê, ela está no irmão. Ela é parte do irmão. Às vezes ela nem sabe de nada. Ela nem sabe de nada. Por exemplo, às vezes uma aqui do irmão Jurei, ela pode estar no Japão. Porque o mundo aqui, e todas que estavam em você, ela virá você no dia da redenção. Elas virá. Porque o mundo eles olham dessa maneira. E às vezes nós perguntamos, e nossas esposas? Ele fica preocupado com isso, né? Nossas esposas. Jesus disse que lá não vai nem casar, nem se dar em casamento. Aí entra a preocupação dele. Mas Jesus disse que lá não se casa, nem se dá em casamento. E Isaías viu aquelas crianças lá de peito, lá, metendo a mão no buraco de cobra lá, conduzindo um leão. E aquelas crianças lá vieram da onde? Agora observa uma coisa. Vê que as coisas é tão simples de ser entendida.
Quando Davi ele casou quantas mulheres? 300, E o resto era concubina, né? 300 concubinas. Aquelas concubinas dizendo que fossem os filhos dos homens que criados. Não compreendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos só em três, deixa eu explicar isso aqui. As verdadeiras esposas, por exemplo, quando Jesus fez aquela parábola das 10 virgens, ele fez a parábola de 10 virgens. 5 não estavam preparadas. Não era que elas não tinham sangue. Elas não tinham eleição. Elas não tinham eleição. Aí ele veio, buscou. Não, mas disse essa igreja, o filho só pode casar com uma. Ele veio, pegou uma e ele foi para lá. Jesus. Você vê que as pessoas Você vê que Jesus fez uma parábola em cima de uma coisa proibida. Não é assim mesmo, não fala que é proibido? Jesus fez uma parábola em cima de uma coisa proibida, segundo o que prega as igrejas, né? Então aquele noivo, o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Não é isso que está em Apocalipse, Mateus 25? Então, Jesus fez aquela parábola, então aquele noivo veio e só tinha 5 preparados. Mas que camarada vai casar com 5? Ele veio, pegou as 5 e levou. Você vê, porque aquelas 5 estavam nele. Aquelas 5 estavam eleitas nele. E em você não vale. Você vê que não há promessa para a mulher nem no Primeiro Testamento e nem no Antigo Testamento. No Testamento dos judeus. Vê que Deus não promete nada para a mulher. Como a gente faz? Quando o irmão lê lá em Gênesis 25, o irmão vai ver Quentura com 6 filhos, né? Mas ela tinha 13. Era 13? E 7 era mulher. Não aparece elas aí. É verdade. Você vê que Abraão marca só os homens. Você vê que Jacó marca só 12 filhos, mas ele tinha 18. Tinha Diná, tinha não sei mais quem lá. Tinha um bocado de outras mulheres lá. No total ele tinha 6 mulheres. Então, não é constado na Bíblia. Por quê? Porque isso era só contada a eleição. Observa aqui. Você vê, a eleição do povo judeu era no prepúcio. E a vida das mulheres seria onde? Só tinha que ser no varão. Então ela tinha que estar no varão. Quando aparece Apocalipse, e ele comprou, graças te dando um novo cântico, e fala assim, ele comprou de todas as nações, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, para que Deus fizesse reis e sacerdotes. E ele diz, quando aparece a mulher? No Novo Testamento. Ela está no varão. Você vê que aí as pessoas ficam. Agora, quando se trata da igreja da mensagem, não, se as irmãs não vê o DVD lá, ela está perdida. Vai vir o arrebatamento, eu vou subir, ela vai ficar. O camarada, ele não consegue ter amor líquido. As igrejas da mensagem não conseguem colocar nenhuma família na salvação. A mulher tem que fazer a salvação dela e o homem tem que fazer a dele, separado. Bom, quando nós formos transformados, se você quiser levar lá para o reino do céu, uma pessoa de sua confiança, você pode levar. Se você quiser levar a sua família, você leva para lá. Não é Jesus que vai, peraí, eu vou ver se a minha família vai lá para cima. Sabe que eu posso levar a minha família, gente? Você é Senhor dos céus e da terra. A transformação é para nos dar divindade, para nos dar senhoria. Nos diz Paulo, não saber vós que os santos, antes de o Daniel falou assim, todo poder, podia ler para nós Daniel 7, versos 18 e 27 só. Então observa que esse poderio que foi dado a nós temos autoridade, tanto no céu quanto na terra. Aqui no Brasil, quem vai mandar a gente? Não vai ter ninguém mais mandando. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. E possuirão o reino para todos. Quer dizer, vai possuir o reino e não vai mandar em nada. Não vai ter nada. Não vai ter nada. E quando vier a transformação,
nós já começamos a ordenar aqui, nós já começamos a colocar esse livro em ordem, nós já começamos a colocar todas as coisas em ordem. Por quê? Minha mãe falava que esse era o dia do Deus me pague, pastor. O dia do Deus me pagar é o dia que você paga todas aquelas pessoas que você deve. Não, agradeço. Então a gente observa que o dia do Deus me paga é o dia da redenção, porque é o dia que nós tomamos conta de todas as coisas. Amém. Nós seremos transformados com uma autoridade divina. E aí não tem nada, aí não é nós que vai correr do diabo, é o diabo que vai correr da gente. É o inferno que vai ter que correr de nós. Aí os crentes falam assim, cuidado, irmão, porque se você ficar vacilando aí, o inferno naquele tempo lá vai ser 7 vezes mais quente. Mentira, destroçado, deslavado. O inferno naquele tempo vai ser dominado pelos filhos de Deus. E Deus nos ajuda, pastor.